Doutora Denise Albano, a Rede Globo recebeu mais de 170 milhões de reais do atual governo. Mas veja aí, o que é que diz o Globo? Está aí na tela. Mais de 2 milhões de empresas fecharam em 23. Esse número já cresceu significativamente em 24. Não dá para ter dúvida da falência, se são mais de 2 milhões e 300 mil empresas que já fecharam as portas, então podemos imaginar a quantidade de trabalhadores que perderam emprego desde o dia 1º de janeiro de 2023. Um tapa na cara do brasileiro é tratar brasileiros e brasileiras como se fossem idiotas, porque o Brasil real é esse Brasil que você conhece, identifica, frequentando a feira, indo ao supermercado, frequentando o mercado. Tivemos recentemente a tal da Black Friday. Claro que nós já estamos perto do Natal, muito trabalhador já recebeu o seu 13º salário e vai já preparar as compras de fim de ano. Mas estão divulgando os canais, os perfis petistas, que houve um aumento da venda. O que acontece é que as pessoas estão gastando mais, porque os preços estão mais elevados e estão, inclusive, parcelando compras de supermercado. Quer dizer, o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, as pessoas estão frequentando, principalmente aqueles empreendimentos de padrão atacado e varejo, grandes redes, e estão parcelando suas compras. Então, não é um consumo que, de fato, aponte para um aumento do poder de compra da população, para um aquecimento da economia. Longe disso. E o que promete para 2025, o cenário que nos aguarda é um cenário ainda muito mais trevoso. É um cenário um tanto quanto aterrador, porque, veja, já podemos sofrer os efeitos da tal da deforma tributária, que só vem, de fato, para aumentar tributos. A inflação parece que vai ficar ainda mais elevada e o que temos é esse descalabro governamental. Apertem os cintos, porque, de fato, o Brasil é um grande avião desgovernado, com pilotos incompetentes e a gente torce para pelo menos planar, para não cair e se arrebentar no chão. Mas se a gente pousar em 2026, vai ser um pouso com muitas avarias na aeronave e só espero que não ocorra o que comumente ocorre. A esquerda destrói um país, leva um país quase à falência, não pode falir porque, enfim, um país, como Dilma fez. Vem governos mais de direita que recuperam a economia, Temer, Bolsonaro, depois um outro governo de esquerda eleito, destrói de novo a economia, o remédio amargo, duro, vem com um governo de direita e é necessário romper esse ciclo. Estejamos atentos, porque não podemos aceitar isso. São irresponsáveis, inconsequentes, incompetentes, levam o país à beira do precipício e depois ficam com suas promessas em campanhas posteriores, prometendo céu na terra. A picanha, a cerveja do fim de semana, brasileiro mal está dando conta de comprar o arroz e feijão nosso de cada dia. Doutora Denise, eu passo agora essa informação, que foi divulgada inclusive também pelo Poder 360. A avaliação do governo é negativa para 90% do mercado. Pesquisa da Genial Quest. Parece que aí também não fica muita margem para a gente duvidar dessa avaliação negativa. E quando diz respeito ao atual presidente Luiz Inácio, essa mesma pesquisa aí que avaliou que para o mercado 90% avalia como negativo o desempenho do governo, em relação ao presidente a desconfiança é de 97%. Essa pesquisa da Genial Quest foi divulgada ontem. Como é que a senhora avalia esse dado do mercado?
Na verdade, algumas pessoas chegaram ao governo, veja o Alckmin, era um tucano, foi opositor de Lula. Veja a própria ministra, a Simone Tebet, também era oposição ao Lula. E aí tenta passar mensagens, olha, tem que cortar gastos desnecessários, tem que, de fato, melhorar aí o desempenho do gasto público, dos investimentos. Mas o que o mercado, que tem acesso à informação, que muitas vezes não chega para a população em geral, sabe, é que essa política econômica é a política determinada por Lula, o chefão petista. Veja que no governo anterior, no caso Bolsonaro e Paulo Guedes, Bolsonaro, claro que dava algumas diretrizes, mas quando havia questões técnicas que ele não entendia, ele reconhecia, olha, eu não entendo bem disso, fale com o posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, procure o posto Ipiranga, porque o economista, o especialista é Paulo Guedes. Lula não quer saber de ouvir especialistas, de considerar teorias econômicas de longa data já testadas. Ou seja, um governo que gasta mal tem que ver onde é que está gastando mal. Rouanet, viagens, inchaço da máquina administrativa, não sei quantos ministérios, tem que cortar burocracias, gastos desnecessários e, de fato, estimular a iniciativa privada para que ela gere emprego, para que o desenvolvimento econômico. Não há política social mais eficiente do que o emprego, gerar emprego. E o que temos é um governo inimigo do empreendedor, da iniciativa privada, que só quer arrancar mais tributos. O que temos é um Lula, um demagógico inconsequente, que vive prometendo, mentindo, e só o que tem são vídeos para confirmar isso, e esse é o quadro aterrador que temos diante dos nossos olhos no Brasil. E a avaliação de Lula, de 3% apenas, eu me lembro de um petista, um sociólogo, que trabalhou no intelectual, que trabalhou lá no primeiro governo Lula, ligado à área de mídia, de comunicação, e aí saiu uma pesquisa dando um índice de aprovação de Lula de mais de 80%. Lá no primeiro governo dele, o boom das tais commodities, o mundo demandando muito produto brasileiro, e ele disse, precisamos descobrir onde estão os 10%, 15% que desaprovam o governo Lula. Porque a gente sabia que era um voo de galinha. E aí, eu diria, onde estão os 3% do mercado que ainda aprovam Lula? Certamente deve ser gente que está levando alguma vantagem nesse governo de incompetentes.